Muito obrigada pela presença de todo mundo aqui durante a semana, né? A gente conseguiu um espaço de tempo para poder refletir sobre um tema que, na minha opinião, é um dos mais inquietantes e mais reflexivos a respeito do que é viver aqui em cima dessa terra. Quando a gente fala de cuidar de quem cuida, nós estamos falando de uma realidade que vai nos pertencer mais cedo ou mais tarde. Antes de morrer, ou antes da gente cuidar de uma pessoa, antes da gente ver uma pessoa que a gente ama morrer, nós vamos cuidar dela, ou nós seremos cuidados por ela. Então, falar de cuidando de quem cuida, nós vamos estar falando da nossa realidade. Mais cedo ou mais tarde a gente vai viver isso, ou até muita gente aqui nessa sala deve estar vivendo isso. E talvez por isso que decidiu vir aqui conversar sobre o que é cuidar e o que é ser cuidado enquanto você cuida. No Brasil morrem aproximadamente 1 milhão de pessoas por ano. Dessas, aproximadamente 800 mil vão morrer de morte anunciada. O que é morte anunciada? É um diagnóstico de uma doença grave, incurável, crônica ou câncer, e que esta doença vai levar a um comprometimento funcional da nossa existência. Porque nós podemos ter saúde e não funcionar direito. A gente pode estar doente e funcionar direito. O que é o funcionar direito? Em linhas básicas, é comer sozinho, tomar banho sozinho, controlar xixi e cocô, conseguir se vestir, conseguir sair da cadeira e ir para a cama, da cama, ir para o chuveiro, do chuveiro ir para a sala, sozinho. Então essas atividades básicas da vida diária. E depois a gente tem as atividades instrumentais da vida diária, que a gente toma conta do nosso dinheiro, toma conta das nossas amizades, das nossas relações, cozinhar, fazer compras, dirigir, ser independente, ter autonomia e independência, que é as duas coisas que a gente mais luta nesse mundo, nessa vida para manter, que é a nossa capacidade de tomar decisões e a nossa capacidade de pôr em prática aquilo que a gente decidiu fazer. Essas doenças, essas pessoas que vão ficar doentes, um dia a gente vai fazer parte dessa estatística, vão passar por um processo de adoecimento que pode proporcionar uma queda bem importante na funcionalidade, na sua capacidade de se cuidar e na sua capacidade de ser independente dentro da sua vida. Né? Porque você pode saber se cuidar dentro de casa, mas aí você não pode sair de casa, alguém tem que comprar comida para você, alguém tem que pagar suas contas. Então, em maior ou menor grau, todo mundo vai experimentar um processo de dependência. O ser cuidado é a realidade que a maior parte das pessoas não quer viver. Quando a gente fala de adoecer, tem a questão, não quero ser um fardo para a minha família. Quem acredita que isto é verdade para si mesmo? Quem não quer ser um fardo para a família? É a grande maioria, né? Só que quando a gente fala, não quero ser um fardo para a minha família, a gente está colocando na legenda disso que eu sou responsável pela minha saúde. Eu só posso não querer dar trabalho se eu sou responsável pela minha saúde, se eu cuido da minha saúde. Se eu tenho alguma doença crônica, eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, eu tenho colesterol alto, eu estou acima do peso, eu estou fumando, eu estou bebendo, e eu não me comprometo a trazer saúde para essa minha realidade, é como se eu desse de ombros e falando, não tô nem aí. Cada um. Ema, né? Eu vou fazer o que me dá na telha, e aí as consequências disso, que cuidem. Afinal, tem a história, né? Coloquei os filhos, limpei a fralda deles, cuidei deles, agora é a vez deles de cuidar de mim. Esse caminho é um caminho sem
curvas direto para o sofrimento, tá? É um caminho assim, linha reta, ladeira abaixo, olho na pista. Sofrimento. Só que as pessoas muitas vezes se cuidam, elas são responsáveis pela própria saúde, elas fazem todas as orientações que são recomendadas a respeito da manutenção do seu estado de saúde e mesmo assim elas adoecem. Porque faz parte do processo de viver correr o risco de adoecer. Ah, mas eu nunca fumei e agora eu tô com câncer de pulmão. Eu nunca bebi, mas agora eu tô com pancreatite, ou tô com cirrose. Né? Eu faço tudo certinho, por que acontece comigo? Minha mãe fez tudo certinho, ela fez todos os exames e aí deu câncer. Mas há 3 meses atrás todos os exames estavam normais. Isso é para a gente entender que a doença, o sofrimento e a morte vai bater na porta de todo mundo, mais cedo ou mais tarde. Aqueles responsáveis e os irresponsáveis. Aqueles que se cuidarem e aqueles que não se cuidarem. Então, quando eu proponho hoje da gente conversar a respeito do cuidar de quem cuida, eu posso estar ajudando todo mundo a pensar no que vai acontecer ou até no que já está acontecendo. Quem cuida de alguém aqui? Quem é responsável pelo cuidado de alguma pessoa? Em maior ou menor grau, a gente vai falar de todos os níveis de cuidado, desde quem paga a conta até quem troca a fralda. Tem bastante gente, né? É que vocês não estão vendo o que eu estou vendo aqui, né? Vocês estão vendo só quem está do lado e um pouquinho quem acendeu a mão, quem levantou a mão na frente. Mas muitas pessoas vivem essa realidade. E não é diferente. Quem é cuidado aqui? Quem recebe cuidados? Tem alguém que veio, que recebe cuidados dos filhos, dos amigos? Todo mundo recebe. Eu recebo muitos cuidados dos meus amigos. Que grau de cuidado? Os graus de cuidado, desde aqueles que se importam com o seu bem-estar, que te telefonam e perguntam se está bem, mas não liga só para saber, entendeu? Se eu falar, olha, eu preciso que faça mercado para mim, a Sônia vai fazer mercado para mim. A Sônia é minha melhor amiga. Se ela ligar para mim e falar assim, Sônia, é tudo péssimo, hoje precisa de alguém que faça mercado para mim. Ela fala, por que você passa a lista que eu estou indo lá comprar? São pessoas que se responsabilizam pelo nosso bem-estar, não só material, mas também existencial. Que a nossa vida vale a pena porque essas pessoas existem. E às vezes elas só existem, só o fato delas existirem já é uma forma de cuidar da gente. Muitas vezes as pessoas vão experimentar isso pelos seus entes queridos que estão gravemente enfermos. A pessoa ela não consegue fazer mais nada. Mas mesmo assim, essa pessoa existe. E ela é respeitada. E ela é amada. E ela é cuidada. Porque toda vida cuidada é uma vida digna. A gente tem aquela história, isso não é vida. Se eu ficar dependente, eu prefiro morrer. Se eu tiver um derrame, desliga o aparelho. Se eu isso, se eu aquilo, se aquele outro. Só que as coisas acontecem e você, às vezes, falou isso ao vento. Como aquele papo furado de boteco, assim, você está, né? Vai tomar uma cerveja e você comenta, não, se fosse comigo, se fosse com você, você vai experimentar uma experiência absoluta, você vai passar por uma experiência absolutamente inédita na sua vida, que nada fez você imaginar o que possa ser fazer cocô na fralda. Alguém já fez cocô na fralda aqui alguma vez, que ficou internado? Uma experiência horrível. Pois é. E aí quando tem alguém cuidando de você, que você fala, quero ir no banheiro, e alguém fala pra você, faz na fralda. Este é um dos conselhos mais destruidores que pode acontecer na vida da gente. Alguém dizer, faz na fralda, depois a gente limpa. Convido vocês, é baratinho um pacote de fralda. Um só na vida é baratinho. É difícil quando você tem que usar 10, 12 na semana. Mas um pacote de fralda adulto é muito tranquilo sair daqui e comprar. Passa um dia de fralda sábado em casa sem ninguém saber. Faz cocô sentado.
deita na sua cama e faz xixi na fralda. A experiência da dependência é uma das experiências mais transformadoras que existe. E às vezes transforma para pior, mas muitas vezes transforma para melhor. A primeira coisa que eu queria trazer de informação importante é que ser cuidado, aceitar o cuidado, é o maior ato de coragem que um ser humano pode expressar. Porque ele precisa ter coragem de oferecer o corpo dele ao cuidado, a vida dele ao cuidado, ele tem que confiar em quem está fazendo isso. Então, quando eu falo isso da pessoa que está sendo cuidada, a gente pode pular imediatamente para a pessoa que está cuidando. E a gente vê que essa pessoa que está cuidando por escolha, ela é infinitamente mais leve do que aquela que está cuidando por obrigação. O trabalho é exatamente o mesmo. É o mesmo número de medicações, é o mesmo número de cuidados com o corpo, é o mesmo tempo disponível, é mesmo tudo. A diferença é o motivo que te faz ficar ali ao lado daquela pessoa que você cuida. Quando você escolhe isso, você está dizendo todos os dias, eu estou aqui com você porque eu quero estar com você. O quero estar, ele tem um poder muito maior de amor do que eu tenho que estar, ou eu devo estar, ou eu preciso estar. Qual é o verbo que te coloca ao lado da pessoa que você cuida? Esse verbo determina a sua saúde. Se eu preciso, eu devo, eu tenho que, vai ser mais difícil estar ali. Se aí eu quero, às vezes não é que é mais fácil, mas é mais amoroso. Você está ali porque você quer estar. O cuidador é uma pessoa que todos os dias tem a opção de ir embora. Tem a opção de ir embora, ele pode ir embora. Simples assim. Pode contratar outra pessoa, chamar o vizinho. A gente sempre tem alternativa. Quem não tem alternativa é quem está na cama. Esta pessoa não tem alternativa. Ela não pode chegar um dia e falar assim, hoje eu quero ficar de folga. Eu vou contratar alguém para fazer comida aqui. Alguém fica aqui no meu lugar para pôr minha fralda, para tomar meus remédios, eu vou dar uma volta. Eu me lembro quando meu pai adoeceu, que ele ficou na UTI, ele ficou meio fora da casinha, assim, meio confuso. Aí ele virava e falava assim, vou comprar um papagaio. Eu falei, sério, pai, por quê? Ele falou assim, vou comprar um papagaio e um macaco, já decidi. Eu falei, por que você vai fazer isso? Ele falou assim, macaco eu vou dar pra você, porque você precisa se divertir um pouco. Eu vi um macaco que é uma graça, você vai ficar muito contente com ele. Você trabalha demais, você tem que se divertir um pouco. O macaco vai ser seu, mas eu vou ficar com o papagaio. Eu falei, o que você vai fazer com o papagaio? Vou colocar ele aqui nessa cama aqui, porque aí eu posso dar uma volta. Aí o papagaio vai dizer, quem chegar aqui fala, ele já volta. Ele foi ali e já volta. E o papagaio vai dar o recado. A pessoa que está doente, ela não tem ninguém para dar o recado que ela vai ali e já volta. Ela tem que estar ali o tempo inteiro. E ela está ali disponível para satisfazer ou não as pessoas que cuidam dela. Então eu digo, quando eu vou dar aula para os médicos, para os profissionais de saúde, eu falo, você escolheu estar de plantão, o paciente não. Se ele está ali, é porque ele não tem escolha. Você escolheu, você foi trabalhar, você vai receber por isso, ninguém te obrigou, você não foi amarrado por plantão. Então, faça valer a pena te conhecer. Se você está ali porque você quer estar, o paciente não está a serviço de fazer com que você se sinta um médico incrível, uma enfermeira maravilhosa, uma assistente social muito esperto, uma nutricionista muito dedicada. O paciente não está a seu serviço. O seu familiar não está a serviço do assunto que você pode trocar entre os seus pares. O quanto você é uma filha dedicada. O quanto você abriu mão da sua vida para estar ali cuidando do seu pai ou do seu marido. O quanto você é uma pessoa infeliz porque a sua mãe está acamada há 25 anos e você tem que cuidar dela com Alzheimer.
Esse é assunto, não é a sua vida. E essa pessoa que está ali deitada não está ali para servir a sua existência, né? Para você justificar o motivo pelo qual você se considera tão infeliz, tão difícil viver. Quando você identifica qual é o seu papel do lado daquela pessoa que está adoecida, você entende qual é o sofrimento dela e qual é o seu, fica muito mais fácil da gente cuidar. Quem cuida, cuida de quem hoje em dia? Nós somos filhos, a maior parte filhas, né? Nós estamos numa cultura, sim, que privilegia o dom do cuidado para as mulheres, porque assim fomos criados, assim são os nossos antepassados, assim é a realidade. As coisas nos últimos 15 anos têm mudado muito, porque os homens estão cedendo aos encantos do que é cuidar, porque é um encanto cuidar também. E algumas mulheres estão cedendo aos encantos de prover, o que também não é ruim. Então você vai ver personalidades mais femininas ou mais masculinas, mas em homens e mulheres. A maior parte ainda é composta por mulheres, as cuidadoras, tá? Ou cônjuge. Em geral, as esposas cuidam dos maridos. Nós cuidamos de pessoas com doenças neurológicas diversas, mas a maior parte tem doença de Alzheimer. E as coisas começam a complicar antes da pessoa se tornar totalmente dependente. É quando ela começa a ficar confusa, começa a ter problemas de memória, aí ela começa a esquecer onde pôs as coisas dentro de casa, esqueceu o que comeu, esqueceu que tomou remédio. Se ela sai, ela se perde. Então aí alguém comentou antes da gente começar a conversar, falou assim, volta a ser criança. Eu falei, não, acho que fica um pouco pior do que criança. Porque a criança, você sabe que quando ela começa a andar, é quando muda a decoração da casa, né? Que você fica tudo acima de 1 metro de altura, né? Você põe tudo pra cima pra ela não alcançar. Aí depois ela alcança, ela cresce, ela bagunça, depois ela entende que ela não vai fazer mais aquilo, ela cresce e tal, e vai embora de casa. Vai seguir a vida dela. Quando você tem uma pessoa mais velha que começa a ficar dependente, você sabe que ela só vai piorar. E a vida talvez fique muito mais fácil quando ela estiver restrita ao leito. Porque no tempo do Alzheimer, onde a pessoa começa a ter alteração de memória, até ela ficar totalmente de cama ou dependente, passam-se muitos anos. E são anos muito difíceis para quem cuida. A outra situação que a gente vai vivenciar é cuidar de alguém com câncer. Então as pessoas têm o diagnóstico do câncer, elas passam pelo tratamento do câncer, que vai variar de cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Esse processo de tratamento pode ser mais ou menos longo, mas a brincadeira começa quando o médico diz que está curado. Aí começa o processo do cuidado, de fato. Porque até aquele momento existiu uma guerra. Né? O paciente está com câncer, você vai fazer tratamento, você tem que levar para fazer quimio, levar para fazer exame, leva para colher, para passar no médico, vai para o hospital, interna, tem uma infecção, tem outra, tem duas. É uma dinâmica muito constante de imprevistos. Só que depois a guerra acaba, termina o tratamento. E aí você vai ter diante do seu futuro uma pessoa mutilada muitas vezes, porque precisou fazer a cirurgia grande, uma pessoa debilitada pelo tratamento, enfraquecida e amedrontada, com que ela não sabe o que vai acontecer depois, ela não sabe o que vai ser a vida dela depois do câncer. E aí com esse processo é que a gente vai se deparar com a fragilidade. Mas afinal de contas você está curada, como é que você não consegue fazer as coisas? Mas eu estou fraca. Mas você está curada. Mas a vida vai ser desse jeito agora? Eu tô com problema de memória, eu esqueço as coisas. Eu não tô dormindo direito, tomei tanto remédio na época da quimio que agora eu não consigo dormir direito. Aí eu me sinto deprimida. Tem um monte de problemas que surgem depois da cura do câncer. Não é simples assim, tá curado e depois a sua vida volta linda, maravilhosa como era antes. Muitas vezes é aí que começa o papel do cuidador. Sequelas e convalescência de hospitalizações prolongadas, por derrame principalmente, né, AVC,
pacientes que sofreram cirurgias grandes, que tiveram complicações da cirurgia, muitas vezes vai para fazer uma cirurgia simples, vai tirar a vesícula, aí dá uma zika danada que infecta, dá insuficiência renal, dá insuficiência respiratória, faz pneumonia, e vai para UTI, volta para UTI, aí 4 meses depois te devolvem um trapinho assim, que mal levanta a mão, mas era só uma pedra na vesícula. E toca o processo de cuidado mais meses em casa para poder ter essa convalescência. E a depender da idade dessa pessoa, muitas vezes a recuperação não é completa. A gente vai lidar com algum grau de dependência e dificuldade depois de tudo resolvido. Eu vou fazer várias pausinhas aqui com trechos desse livro, que é a última grande lição, que eu recomendo que, quando vocês saírem daqui, providencie, que é um livro muito, muito bom de ler. É a história de um professor do Mitch Albom que tem uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença neurológica muito grave e que é progressiva e que a pessoa vai morrer disso e vai morrer numa condição de muita dependência. E o Mitch vai visitar esse professor às terças-feiras, ele pega o avião e vai passar a tarde. Alguém leu esse livro aqui? Ninguém? Ele vai passar a tarde com esse professor. O professor dele chama Morris. E aí o livro é um apanhado dessas conversas ao longo de alguns meses que ele teve com o professor. Num determinado momento, Morris diz para ele: a vida é uma série de puxões para frente e para trás. Queremos fazer uma coisa, mas somos forçados a fazer outra. Algumas coisas nos machucam, apesar de sabermos que não deviam. Aceitamos certas coisas como inquestionáveis, mesmo sabendo que não devemos aceitar nada como absoluto. Tensão de opostos, como o estiramento de uma tira de borracha. A maioria de nós vive mais ou menos no meio. Parece luta livre, pondero. Luta livre, ele repete e ri. Pode-se definir a vida dessa forma. E que lado vence? Pergunto. Que lado vence? Ele sorri para mim, os olhos enrugados, os dentes tortos. O amor vence, sempre. É sempre assim. Todo o processo de adoecimento e todo o processo de cuidar e receber cuidado é um exercício constante de dar e receber amor. Se o seu toque naquele corpo não for movido a amor, a pessoa que recebe esse toque percebe isso. Ah, mas eu não estou num dia bom, Ana Cláudia, pelo amor de Deus. Não dá pra gente fazer tudo com amor 100% do tempo. Mas você pode, de uma forma amorosa, chegar para a pessoa que você cuida e falar: hoje não estou num dia bom. Eu vou fazer o melhor que eu posso, mas hoje está difícil. Quando você fala isso para a pessoa que você está cuidando, você dá a chance para ela cuidar de você. Muitas vezes, quem cuida de nós é a pessoa que está ali de fralda deitada. Eu sou médica e inúmeras vezes, talvez eu passasse aqui o dia inteiro lembrando, contando de casos de pacientes que se importaram comigo, que perceberam que eu estava cansada, que perceberam que eu estava triste e preocupada com o que estava acontecendo e me consolaram e falaram: não, olha, você vai dar conta, eu confio em você. E eu estou indo bem, olha, estou respondendo. Isso não foi um ato de fraqueza minha, foi um ato de humanidade. E quando você se torna humano perante a pessoa que você cuida, você permite que ela também seja humana e cuide de você. Quando a gente fala de oncologia, é um tema que mais faz a gente sofrer quando tem que cuidar de alguém que a gente ama. Porque até na nossa cultura a gente pensa que as pessoas só morrem de câncer, né? Ah, mas ela só tem um probleminha no coração. Aí de problema de coração ninguém morre, mas de câncer morre. Só que tem muito problema de coração que mata mais do que câncer. Mas na nossa cultura a gente não pensa assim. De modo que cuidar de uma pessoa com câncer, para nós, é um grande desafio humano, porque é aquela doença que muitas vezes ninguém nem quer falar, né, o nome daquela doença. Como se falar aquilo fosse um mal agouro, né, uma coisa que fizesse mal. Os sintomas mais prevalentes no mundo da oncologia,
o mais prevalente, sem dúvida, é a dor. E entre o mundo com dor e sem dor, eu digo para vocês que no Brasil, os médicos são, a maioria, incapaz de tratar de uma forma adequada a dor de seus pacientes. Eu fiz Universidade de São Paulo, não fiz uma faculdade de mequetrefe. Talvez eu não tenha tido nem meia hora de aula a respeito de como tratar a dor. Eu tive que ir atrás desse conhecimento, porque todo o tempo os médicos diziam, é normal ter dor. Tem artrose, é normal ter dor. Tem câncer, metástase no osso, é normal ter dor. E isso nunca desceu, porque eu achava que a dor era esperada, mas não era normal. Só que os meus professores fazem parte da mesma sociedade que fazemos nós. Aí quando fala, vou dar morfina, você quer tomar morfina? Não, né? Porque parece que vai dar morfina porque não tem mais jeito, né? Morfina é para quem tá morrendo. Não, morfina é para quem tem dor forte. Quando eu prescrevo morfina para uma senhora de 90 anos, o meu trabalho maior não é conseguir a receita controlada nem descobrir que farmácia vende. Muito menos arrumar dinheiro para comprar, porque é bem barato. O meu maior trabalho é convencer os filhos dessa senhora de que o melhor para ela é não ter dor. Ah, mas ela vai tomar morfina? Vai, porque se ela tomar morfina ela não vai ter dor, vai ficar muito mais fácil para você dar banho nela, ela vai se divertir mais, ela vai rir mais, ela vai comer mais, porque ela está sem dor. Ah, não, mas doutora Ana, faça tudo, mas não dê morfina para o meu pai. Aí é quando você descobre algumas nuances do cuidado que permeiam as relações familiares. Porque é fácil você cuidar de alguém que você não conhece. Mas cuidar de alguém que viveu com você e não foi uma pessoa assim tão legal, é difícil. Quando você tem que cuidar da sua mãe, com a qual você não tem lá muito boa relação, ou quando é a sua filha que tem que cuidar de você e você não tem uma boa relação com ela, é aí que o bicho pega. É aí que temos os entraves do cuidado, as dificuldades de entrosamento desse processo do cuidado. Porque entre os cuidadores formais, aqueles que são pagos para cuidar, dificilmente você vai vivenciar essas crises de relação. A pessoa está ali para dar banho, ela dá banho. Se ela tem talento e vocação para isso, é outra coisa, porque tem muita gente que dá banho igual lava roupa no tanque. Né? Um pano de chão no tanque é mais bem cuidado do que a pessoa dentro do chuveiro ou em cima da cama recebendo um banho. Então tem que ter talento e vocação para fazer isso, mas quando você está cuidando de uma pessoa que tem para você um significado difícil na sua vida, aí é que entra aquele processo, eu preciso cuidar, eu tenho que cuidar, eu devo cuidar. Esse é um desafio para esse cuidador. De olhar através desta relação e encontrar naquela pessoa que ela está cuidando uma pessoa que tem seus defeitos e tem suas qualidades. E entender que as pessoas que machucam a gente, elas não são bem pagas para fazer a nossa vida um inferno. Elas não foram contratadas, né? Eu vou contratar você para fazer a sua vida um inferno. Não, não foi contratada. Ela está na sua vida como um objeto, como uma pessoa que vai te proporcionar transformação. É para isso que serve a nossa família. Para transformar a gente. Os amigos, eles passam a mão na cabeça, eles acolhem, né? Você pode ser um estrago de pessoa, mas você sempre vai ter um amigo. A pior criatura da face da terra sempre tem um amigo. Agora, na família nem sempre é assim. A gente tem que ser algo a mais para provar o quanto a gente tem valor, muitas vezes. No trabalho que eu vou desenvolver, que é o cuidado paliativo na geriatria, o profissional de saúde que vai fazer esse trabalho tem que ter essa visão aqui. Garantir alívio adequado dos sintomas físicos, garantir alívio adequado dos sintomas emocionais, avaliar a família quanto às suas necessidades e também às suas expectativas, avaliação realista da necessidade dos cuidados, e a gente precisa se antecipar a essas necessidades. Então, quando tem um paciente que está em casa e eu tenho a filha que cuida dessa senhora, eu tenho que orientá-la a respeito do que vai acontecer ainda, do que pode acontecer, para que ela saiba o que fazer, ela não se sinta perdida nesse processo do cuidado.
especialmente se houver vínculo afetivo entre esses dois seres, o cuidado e o cuidador. Porque quando tem o vínculo afetivo, muitas vezes a gente fica um pouco confuso em relação ao que deve ser feito. Então, é importante que quem tem alguém nessa condição tenha uma conversa bastante honesta com o médico que está cuidando, a respeito do que te espera, né? O que está acontecendo e o que te espera. E ter essa conversa com o médico também é um ato de coragem, que às vezes a gente não quer saber. Só que não querer saber não tira a realidade debaixo dos seus olhos. Essa é a coisa mais importante que eu tenho para dizer para vocês. Se vocês querem ou não saber, não importa. Vai acontecer. E aí a hora que acontecer, se você souber, você sabe o que fazer. Se você não souber, você só sofre, né? A doença é diferente do sofrimento. Eu sempre digo isso. A doença se repete nas pessoas. O sofrimento é o único. Então, a minha mãe com Alzheimer é totalmente diferente da sua mãe com Alzheimer. Elas têm a mesma doença, pode ser a mesma tomografia, a gente olha e nem sabe nem quem é uma, quem é outra. Mas a realidade do sofrimento da minha mãe é completamente diferente da realidade da sua mãe. É completamente diferente da realidade de qualquer sofrimento de qualquer mãe. Porque o sofrimento é uma música única, que sai, que começa a tocar quando você adoece. Aí você vai dar uma versão nova do que é Alzheimer. Você vai dar uma versão nova do que é câncer. É o seu jeito de ter câncer, que é uma versão diferente do que está no livro, do que está na revista, do que saiu na Cláudia, do que apareceu na Ana Maria Braga, entendeu? Às vezes a gente quer assistir porque a gente pensa que vão contar a nossa história lá, mas não vão contar a nossa história. Contam para histórias parecidas, mas a nossa história é só nossa. E aí a gente fica estressado. Às vezes não está acontecendo nada, mas a gente está estressado. Eu falei, é que nem essa fotinho aqui. Tem um imenso traseiro em cima da sua cabeça. Mas parece que não está acontecendo nada, né? Porque está soltinho ali embaixo do banquinho e tal. Mas tem alguma coisa que está para acontecer. Quando a gente cuida de alguém doente, nós temos essa sensação de que vai acontecer alguma coisa catastrófica a qualquer momento. À noite. Não, a doutora Ana vai viajar. Ela deixou o telefone? Tem alguém que vai ficar no lugar dela? Ela deixou as receitas todas que precisam? Não, mas quem vai atender? Se eu precisar delas 3 horas da manhã, quem que vai atender? E se eu não tiver? E aquela pessoa que tem o carro que vai emprestar está viajando? Como é que a gente vai fazer para transferir pro hospital? Era aquele desespero. Vai acontecer alguma coisa e eu não vou dar conta de resolver. Esse é o estresse que o cuidador vive. Aí eu vou explicar um pouquinho o que é o estresse. Estresse é uma reação de preservação da vida, que é desencadeada por um estímulo de ameaça. E é uma resposta que a gente traz para manter a nossa integridade, né? Como física, emocional, existencial. Então, a reação de estresse propicia o salvamento de uma vida. E a gente fala assim, nossa, é ruim o estresse? Não, desculpa, não é ruim, porque se a gente não tivesse estresse, a gente não tava nem aí pra nada. E teria muito mais mortes do que tem. Porque quando você está estressado, você tenta se proteger, você tem uma reação. Essa reação é dividida em 3 aspectos. Luta, fuga e tem uma terceira que é freezing, que é paralisia. A pessoa diante do estresse, ela dá no pé, corre, ou ela parte para briga, para ganhar, para lutar, ou ela fica paralisada. Cada um tem seu estilo. Esse estilo vai se preservar no final da sua vida. O seu jeito de lidar com os problemas no dia a dia vai ser o seu jeito de lidar com a sua morte. Então, se você é uma pessoa que quer se inteirar do assunto, tem um problema na família, você assume tudo, fala, não, deixa eu resolver, faz as reuniões, convoca, conversa, vai ver o que tem para resolver, faz o mercado para sua melhor amiga. Se você tem esse perfil, quando chegar no final da sua vida, você vai querer participar desse controle. Agora, se você sempre delegou para o seu marido, para sua esposa, chamou o seu irmão, o tio, né, ficou na sua, tá aquele confusão na sala, todo mundo brigando, você fala, com dor de cabeça, vou dormir. Preciso deitar um pouco. Aí vou. Você sempre sai da arena quando os leões estão lá se matando, assim será o fim da sua vida. Você vai também estar à margem do processo. E isso vale para as pessoas que a gente cuida.
Porque quando a gente cuida de pessoas, a gente conhece quem elas são. Então, se as pessoas que vocês estão cuidando, as pessoas que eu cuido, se elas têm essa personalidade desafiadora, ela precisa participar desse processo do cuidado. São essas pessoas que dão muitas vezes mais trabalho, porque ela briga com você. Você fala, mas mãe, tem que agora tomar remédio. Não vou tomar esse monte de remédio, essa médica louca que me enche de remédio. Eu não vou tomar mais, o que adianta? E aquela briga, cada comprimido suado para conseguir tomar. E mistura no mingau. Mas tá com gosto ruim, você colocou coisa nessa coisa aqui. É a pessoa que quer participar. E ela tá brigando porque é o único jeito que ela encontrou de mandar em alguma coisa. Se você tem um familiar assim, você tem que fazê-lo com que ele participe do processo. A sua vida vai ficar mais fácil, entendeu? Mãe, olha só, tem 5 remédios para você tomar. Que hora você quer tomar, meu anjo? Né? Talvez seja bom se você tomasse de manhã, porque se tomar à tarde deve dar dor de barriga. Mas se você preferir ter dor de barriga, tudo bem, a gente tem um Buscopan para tomar, né? Aí você faz com que a ideia boa seja dela. Mas aí a gente não quer fazer direito, a gente quer estar certo. A gente não quer que as coisas deem certas, a gente quer ser reconhecido como quem manda. Aí eu recomendo, tem psicólogo aqui? Deixa o cartão, porque aí você precisa fazer terapia. Quando você começa a brigar para estar certo, tem alguma coisa errada com você. Quando você, eu falo, tem a turma que fala assim, ela se acha. Assim, quando você se acha, você se perdeu. Tá perdida. Se perdeu completamente. Você se achou, você se perdeu. Você tá achando que você tá super 10, tá perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Acabou de trocar, faz cocô de novo. Aí você liga pro médico assim, escuta, mas tá fazendo cocô demais aqui. Tem que, o que eu vou fazer? Diminui o laxante? Aumenta o laxante? Não, porque só porque fez cocô no horário que você não queria que fizesse cocô. Essa coisa de controlar tudo, de não partilhar o cuidado, com uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, mais ousada, só vai trazer encrenca na sua vida. Vai ser uma guerra todos os dias. Vai ser uma briga de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas. Ao passo que se você cuida de uma pessoa que sempre foi tranquila, passiva, resignada, se você toda hora perguntar para ela, mãe, você quer abacaxi ou manga? Você quer melão ou laranja? Suco de limão ou abacaxi? Ela vai ficar muito estressada, porque ela não quer decidir. Ela nunca quis decidir. Então não é agora que ela vai ser obrigada a fazer isso. Isso gera estresse. Quer o quê? Não quero nada. Então você precisa primeiro conhecer quem foi a pessoa que você está cuidando antes de ela adoecer. Isso facilita. Embora quando a gente adoecer, talvez a gente conheça pedaços nossos que nunca foram avaliados antes na nossa vida. Tem uma história que eu aprendi em recursos humanos, foi numa aula de recursos humanos que eu ouvi, que nós somos 4 pessoas. Eu sou 4 Ana Cláudias. E não sou esquizofrênica, não tenho personalidade fragmentada. Sou normal. Quer dizer, não muito, mas funcional, pelo menos. Todo mundo tem essas 4 personalidades. Todos. A primeira Ana Cláudia é a que eu conheço e mostro para vocês. Apresento isso. A segunda Ana Cláudia é aquela que eu conheço, mas vocês não. Só eu sei quem é. A terceira Ana Cláudia é aquela que vocês conhecem e eu não faço ideia quem seja. Porque é a Ana Cláudia que mora na mente de vocês. Que vocês imaginem que seja Ana Cláudia. E eu não sei, porque eu não estou na mente de vocês, eu não sei dizer quem sou eu aí dentro. E tem a quarta Ana Cláudia, que é aquela que vai aparecer na minha vida quando se deparar com uma situação que nunca experimentou antes. Então, a Ana Cláudia órfã, eu só conheci quando meu pai morreu. Eu podia imaginar, não, quando meu pai morrer eu vou ser tal coisa. Não fui. Surpreendentemente, não fui. Aquelas coisas que a gente tem certeza, não tenho. Porque quando acontecer com você, você não vai saber como você vai ser. Quem vai ser você quando você não souber quem é? Quem você vai ser quando você tiver Alzheimer?
Se todo mundo aqui passar dos 80, nós vamos tirar para o ímpar. De 1 em cada 2 tem Alzheimer. Se a gente quiser passar dos 80, nós vamos ficar gaga. É isso, é o preço, né? Mais cedo ou mais tarde, né? São os gagás precoces e tem os gagás tardios, que vão ficar com 100 anos, ele não sabe se hoje é terça ou quarta. Quando você for quem você não sabe quem é, você vai mostrar de fato quem você é. Jogo de palavras. Então, quando você for quem você não sabe quem é, então quando você for uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com câncer, uma pessoa com doença cardíaca, muito, muito adoecido, você vai mostrar para o mundo quem você é de verdade. Não é louco isso? Porque quando a gente está bem, a gente quer disfarçar. Então, eu encolho a barriga, né? Eu pinto os olhos, eu ponho um óculos, eu arrumo o cabelo. Eu faço cara, eu olho pra você e falo assim, eu sorrio e tô te odiando. Mas eu sorrio, porque eu tô disfarçando, né? Tô querendo ser agradável. Ou eu brigo muito com uma pessoa que eu amo só pra ela aprender a dar valor a mim. Né? Que a gente fala assim, né? Vou brigar mesmo, porque aí dá valor e tal. Você adora aquela pessoa, ela não precisa nem dar valor nenhum em você. Mas você adora, mas você se faz de difícil, que é para receber a devida valorização. Só que quando você estiver na horizontal, acabou a sua capacidade de fingimento. Acabou. Você vai ser aquilo que você nasceu para. Infernizar alguém, amar alguém. Como que vai ser? Para que você nasceu? Se você ficar na horizontal, qual vai ser o papo da feira? Se alguém for cuidar da Ana Cláudia, o que vão dizer dela? Nossa, a doutora Ana é tão difícil de cuidar. Nossa, ela é brava pra caramba. Ela é grossa, ela gospe. Ela é muito ruim, ela não come nada. Ou não, a doutora Ana é uma delícia de cuidar. Nossa, ela é tão querida, tão tranquila. Ela gosta de conversar, ela adora música. O único problema é que ela quer que lava o cabelo todo dia. Mas paciência, né? Do que vão falar de mim quando eu estiver sendo dependente? É essa pergunta que você tem que se fazer todos os dias. Quem você vai ser quando alguém for cuidar de você? Porque a pessoa que você cuida, você já sabe quem é. Né? Ela já está vivendo aquilo, mas você ainda não. O mal de Alzheimer, ele lembra da sua infância. Então, não seria reação da sua infância quando ele era assim? Não necessariamente. Eu tenho uma paciente que eu cuido que tem doença de Alzheimer e é uma história tão bonita, porque era uma mãe muito difícil, que educou os filhos com muita dificuldade. Ela acreditava que o melhor jeito era ser muito dura, porque a infância dela foi muito dura. E ela estava vendo que os filhos estavam passando por quase a mesma coisa que ela passou. Então ela era uma mãe nada amorosa. E aí agora que ela está com a doença de Alzheimer avançada, ela é a pessoa mais doce do planeta. Eu vou examinar, eu abaixo assim para examinar, ela me enche de beijo, ela me abraça. A filha chega perto, ela beija, ela fala eu te amo. Então esse processo dela tá ao contrário do que ela viveu. Ela não recebeu o amor que ela está dando agora, depois de ficar demenciada. Mas a essência dela era essa. Ela não recebeu. Ela achou que não era para dar, porque ela não recebeu. Mas a essência dela era amor. Eu acredito que a essência de todo mundo é que a gente passa a vida tentando disfarçar, né? Querendo ser difícil, querendo agradar e tudo mais. Mas, de fato, a essência de todo ser humano é amor. Se você fizer com amor, teu final de vida vai ser legal também, independente se você está na horizontal ou não. Se passou isso no seu dia a dia, não é que você fala assim, depois que eu me aposentar eu vou ser uma pessoa legal. Não vai dar, entendeu? Não vai dar. Não, eu tenho que ser duro no trabalho, eu tenho que ser bravo, eu tenho que ser desagradável. Não dá pra você ser duro, ser firme amorosamente. Aliás, uma bronca amorosa, ela é muito mais dolorida do que uma bronca com raiva. Porque a bronca com raiva, você se revolta. A bronca amorosa, você tem que receber todas as chicotadas. Todas, uma por uma. Ela é muito mais educativa
do que aquela bronca dada com raiva, dada com ódio. Então, até para você educar, liderar, gerenciar, você tem que ter amorosidade no seu processo. E não adianta dizer que em casa é de um jeito, no trabalho é de outro. A falta de integridade do ser humano também é refletida no fim da vida. Você vai ser aquilo que você disfarçou ser. Reação de luta ou fuga, que vai gerar alterações hormonais, imunológicas, sensoriais que possibilitam a luta ou fuga do estímulo estressor. E é uma ativação direta do sistema nervoso autônomo. E não existe controle sobre isso. Uma vez que desencadeia o processo de estresse, não há o que você faça para fazer com que ele não aconteça. Ele pare de acontecer, tá? Na vida moderna, a gente tem constantes ameaças à nossa integridade. É o trânsito, é a chuva, é o salário, é o imposto, a corrupção, a violência. E além de tudo, tem que trocar 5 fraldas. Tem que comprar os remédios que aumentaram. Tem que lidar com um sistema de saúde que está tendendo à falência. A gente tem muitos estímulos estressores no dia a dia nosso. E muitas vezes eles não nos dão a chance de lutar ou fugir. A gente tem que ficar ali. Você está no meio do trânsito, eu tenho que chegar... Eu moro perto do Einstein e faço assistência aos pacientes em final de vida, de cuidado paliativo, no hospice do HC que fica no Jaçanã. Então, esse percurso, para mim, é de profundo estresse. Quando eu paro na marginal, que eu vejo até onde a vista alcança, faróizinhos vermelhos, eu experimento essa reação de luta ou fuga. Só que eu não posso nem lutar nem fugir. Eu tenho que ficar ali, cozinhando na minha reação de estresse. Tentando buscar uma forma de sobreviver naquela 1h30 que eu vou ficar ali dentro daquele carro. E o único jeito que a gente pode vivenciar uma reação de estresse é não vivenciá-la. O melhor jeito da gente se salvar dela é não vivenciar. E se a gente não tem muitas vezes alternativa, nós precisamos passar por um processo de reconhecimento, de mudança no nosso jeito de interagir com aquele processo. Então, ou eu bem mudo o meu jeito de lidar com o trânsito, ou eu vou adoecer, ou vou ter que sair de onde eu amo trabalhar. Às vezes, o seu processo de estresse é com a pessoa que você cuida. É a sua realidade. Ou bem você modifica a forma de lidar com ela, torna essa realidade mais fluida, mais tranquila de ser vivenciada, ou você delega isso para alguém fazer, ou você vai adoecer. São essas 3 opções, só. Não tem nenhuma das anteriores. Ou você vai ser feliz fazendo, ou você vai adoecer, ou você vai mandar alguém fazer. Essas 3 oportunidades para passar por isso. A imaginação do estímulo já pode desencadear o estresse. Nós temos um cérebro, muitas vezes, um pouco medíocre em relação ao processo que desencadeia a reação. Então, exemplo fácil de fazer, prático. Fechem os olhos. Imagina na sua frente que tem um limão bem madurinho. Você está com uma faca na mão. Aí você vai cortar o limão no meio. Aí agora você pega esse meio limão e põe na sua boca. E dá uma dentada bem firme neste meio limão. Quem salivou? Quem encheu a boca de saliva? Eu só de falar eu fiquei... É voluntário? Você pensou, agora eu vou salivar? Não. Você só imaginou o limão na sua boca. É uma reação condicionada. E o seu cérebro não entendeu que era só um exercício de imaginação que a gente está fazendo no meio de uma aula. A gente não está com o limão na frente. Ninguém aqui está com o limão na mão. Ninguém botou o limão na boca. Só que o seu cérebro não identificou isso. O que acontece quando você faz esse estímulo constante na sua cabeça? Você determina reações corporais involuntárias que respondem ao seu pensamento, à sua imaginação.
Então, sabe aquela briga que você teve na semana passada? Todo mundo brigou a semana passada. Aposto, difícil alguém não ter brigado. Pelo menos uma vez por semana. Sabe aquela briga que deixou você muito estressada na sua vida? Não foi nem a semana passada, foi há 50 anos atrás. Sabe? Todo mundo tem uma história de uma briga terrível, uma surra que você levou quando você tinha 10 anos de idade. Uma discussão com seu pai, uma discussão com seu irmão, uma briga com sua esposa. Quando você mandou seu filho embora de casa. Um drama. Algo que tenha durado entre 10 e 15 minutos. Cada vez que você se lembra disso, você repete para o seu corpo tudo de ruim que aquilo desencadeou a primeira vez. Por isso que eu digo, realmente não vale a pena remoer dramas. Porque fisicamente, esse processo que o cérebro não consegue discernir do que é real, do que não é real, vai desencadear a liberação de mediadores imunológicos inflamatórios, cortisol, mutação genética, tudo. Ah, eu tenho câncer por sua causa. Você se cura do câncer quando você descobre a causa dele? Não. A intensidade do seu sofrimento físico que você culpa o outro por você ter, na verdade faz parte do seu envolvimento com esse processo. Tem uma piadinha infame que fala qual o papel da galinha e do boi no bife a cavalo. Já ouviram essa? A galinha está envolvida no prato. O boi está comprometido. Você só entra no bife a cavalo, o boi, se for boi, se tiver morrido. Essa escolha de estar envolvido num processo ou comprometido com ele é o tempo todo. Você pode se aborrecer com uma discussão, você pode se aborrecer com uma fase da sua vida. Mas o quanto você se aborrece, o quanto você se compromete com esse aborrecimento é o que traz repercussões para a sua vida e para a sua saúde. Se você está envolvido, tudo bem, você não precisa fechar a porta e fingir que não é com você. Você está envolvido com o processo, você faz parte daquele drama, mas você não precisa se comprometer tão gravemente num drama, porque a repercussão vai ser no seu corpo. Não tem outra, não dá para você ficar chateado e o outro responder por isso. Quem chupou o limão somos nós, não foi o vizinho. Aumento dos níveis, então, de adrenalina, de cortisol, hormônio da tireoide, vasopressina, aumenta o açúcar no sangue e porque dá a sensação de aumento de necessidade de energia. Então, é como o corpo interpretar, senão a gente vai ter que sair correndo, então tem que liberar açúcar no sangue para dar conta dos músculos conseguirem fugir, de fato, né? Olha que interessante, um estudo que foi feito com a diminuição da resposta inflamatória causada por uma substância chamada cortisol e adrenalina, que são substâncias que moram habitualmente no nosso corpo. Então, o experimento da sacarina, sabe aquele adoçante? Então, pegaram as pessoas e deram um imunossupressor, uma substância que diminui a imunidade, junto com sacarina. E aí eles viram que reduz a imunidade, porque eles deram um redutor da imunidade. Só que quando este processo é aprendido, as pessoas tomaram sacarina com placebo e houve resposta imunossupressora. Então, só de você achar que vai ter um problema, você tem. Entende a gravidade do processo de construção de sofrimento que a gente tem, a fábrica de construção de sofrimento que a gente tem dentro da nossa cabeça? Entendem a complexidade desse processo? E quanto a gente se submete nisso todos os dias gratuitamente? Tem aquela pessoa que você detesta, e aí você encontra com ela no supermercado e você fica muito estressado porque você encontrou a pessoa no supermercado. Aí toda vez que você sai de casa, que você pensa que você vai encontrar com a pessoa no supermercado, você já está estressado. Não é assim? Não é essa coisa mais ridícula que acontece todo dia? Só que, gente boa, a vida é curta demais pra gente desperdiçar esse tempo.
O dia que você passa aborrecido com aquela história que você viveu há 15 anos atrás, é um dia menos na sua vida. Esse dia não vai voltar. Você fala assim, deixa eu pensar melhor o que eu vou fazer com o dia de novo. Não, acabou. Findou-se. O desafio de você cuidar de alguém é, antes de tudo, saber cuidar-se. Ser responsável pelos seus pensamentos, palavras, atos e sentimentos. Tem que estar alinhado. E toda vez que você está desalinhado, você está prestando atenção e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui que talvez eu possa fazer melhor antes de embarcar. O estresse no trabalho. Existem estudos mostrando uma síndrome que chama síndrome de burnout. A tradução disso é a queima por fora, né? A pessoa se queima. O burnout é uma doença na linha da psicossomática que está relacionado ao ajudar pessoas. As descrições de trabalhos científicos estão diretamente relacionadas com profissionais de saúde ou profissionais que prestam alguma assistência. O pessoal do SAC tem risco de burnout, porque está sempre ajudando alguém que está em problemas, que está em encrenca. E recentemente tem sido feito estudo em cima de cuidadores a respeito da síndrome do esgotamento do trabalho, porque o seu trabalho é cuidar. E aí, se você se torna esgotado para o trabalho de cuidar, duas pessoas padecem, aquele que estava recebendo cuidado e você. Começa com uma exaustão emocional, se sentindo incapaz de dar mais de si mesmo, com sentimentos de baixa autoestima, começa a fazer piada, fazer ironia, começa a se irritar e começar a ter sensação de perseguição. Na família isso é muito frequente, porque geralmente só tem um cuidador principal no meio de 5 irmãos, ninguém aparece, ninguém ajuda, né? As cunhadas sempre dizem que eles têm mais problemas do que você, e você tem que cuidar, e os outros não ajudam em nada. Mas é claro que a sua mãe adora o irmão mais novo, que nunca aparece, sempre deu problema, e a hora que ele vem com você, ela só dá bronca. Ela só se irrita, e a hora que ele aparece, ela deu um maior sorriso para ele, você fica pé da vida, na melhor das hipóteses, né? Então, esse processo de não ser reconhecido também faz com que aumente o seu risco de ter esgotamento profissional, tá? As mulheres são mais suscetíveis, talvez pelos múltiplos papéis de cuidadora. Então, tanto no trabalho, as mulheres que cuidam de alguém em casa, elas acabam no trabalho assumindo muitas vezes esse papel de cuidadora também no seu ambiente de trabalho, de ser responsável pelo outro, de levar o cafezinho, ver se tomou remédio, se precisa de alguma coisa, se precisa fazer mercado. Aliás, você vai conseguir uma pessoa muito mais disponível para ajudar naquelas pessoas que trabalham demais, aquelas pessoas que são mais desocupadas, elas nunca têm tempo. A pessoa que cuida do outro, faz tudo, ela sempre tem tempo de arrumar para ajudar outra pessoa. Oi? Porque é a personalidade dela. A personalidade dela permite múltiplos papéis de responsabilidade. Não, eu digo, a pessoa que está, digamos, sendo cuidada por uma pessoa, essa pessoa, digamos, esteja estressada, tem esse síndrome do burnout. E a pessoa que está sendo cuidada dá mais preferência àquela que não está presente. Por quê? Provavelmente porque no processo do cuidado, esse estresse passa. Lembra a história de colocar a mão no corpo com estresse e com leveza? É essa a diferença. O que passa através da palavra e do toque também é a raiva, o cansaço, a exaustão emocional. Então eu não quero mais ver minha filha que está super cansada de me cuidar, porque ela nem cuida direito mais, porque ela está estressada. E aí eu prefiro o meu filho que nunca vem me ver, porque quando ele vem me ver, ele me vê como eu era. Ele não vê como eu sou agora. Ele vê como eu era antes de ficar doente. Por isso que as relações que a gente tem com as pessoas distantes são melhores do que aquelas que a gente tem com as pessoas próximas. Porque as pessoas distantes, elas geralmente têm imagens nossas muito mais legais do que aquela que teve que limpar nossa fralda recentemente, né? Então a gente quer alguém que olhe pra gente com admiração, com respeito, com amorosidade. E geralmente a pessoa que está cuidando da gente está cansada, está exausta, está sem paciência. E aí não é gostoso o olhar dela, não é agradável. Entendeu?
Não, às vezes não é consciente assim como eu estou falando, né? As pessoas, elas simplesmente reagem, elas não estão pensando, então eu vou tratar mal porque está me tratando mal. Não, ela reage. É como se você vai colocar a mão no fogo. Você não pensa, eu vou colocar a mão no fogo, depois eu vou retirar porque vai queimar. Não, você põe e tira. É uma reação. Não é consciente. Quem cuida de quem? Então, estar morrendo é apenas uma circunstância triste, Nietzsche. Viver infeliz é diferente. Muitas pessoas que me visitam são infelizes. Por quê? Porque a cultura que temos não contribui para que as pessoas estejam satisfeitas com elas mesmas. Estamos ensinando coisas erradas. E é preciso ser forte para dizer que se a cultura não serve, não interessa ficar com ela. Que é melhor criar sua própria. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. São mais infelizes do que eu, mesmo na situação em que eu estou. Eu posso estar morrendo, mas cercado de almas amorosas e dedicadas. Quantos podem dizer o mesmo? Quantas pessoas que eu conheço como médica que são imensamente mais felizes agora que estão doentes e dependentes do que eram quando não estavam? E o grande problema da nossa vida acontece quando você pensa isso. Se eu tivesse doente, eu estava mais feliz. Porque você está vivendo uma vida a serviço de alguma coisa que não faz sentido, que não encaixa no seu propósito de vida, que não é importante para você. E aí, quando você estiver dependente, aí você vai achar a sua vida melhor, porque alguém que tem que responsabilizar, se responsabiliza por você, cuida de você, dá o remédio, paga as contas. Você sai de cena para poder entrar num processo de receber. Que você não quer dar mais nada, então você passa a receber. Muitas vezes esse é o caminho torto que a gente encontra para poder mudar de vida. A gente primeiro fica doente, depois a gente muda de vida. Muita gente que teve câncer, que teve derrame, fratura, fez um tempo grande de hospital, fala, depois daquilo minha vida mudou. Precisa ficar tão gravemente doente para cair essa ficha? Realmente é necessário? Empatia. O cuidador é um ser rico em empatia. A menos que o cuidador tenha sido obrigado a estar ali. Ele não tem necessariamente empatia, mas se ele quiser estar onde ele está, então é uma pessoa que tem uma grande capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso é o recurso da empatia. Então, se eu consigo me colocar no seu lugar, eu saí daqui e fui até aí. A metáfora que eu uso para explicar essa capacidade de ir ao encontro do outro é assim. Suponha que você tem no seu carro uma autonomia para 100 km no tanque, tá? Se você sair de casa e andar 100 km, o que acontece? Se eu sair de casa com autonomia de 100 km e andar 100 km, eu não volto para casa. Então, este é o grande desafio da empatia. Eu tenho que ir até o seu lugar e gastar a metade da minha força, porque eu tenho que voltar para o meu lugar. Senão eu vou até o seu lugar e fico aí. Nunca mais eu volto para a minha vida. Então, eu sempre me coloco no lugar do outro, coitado, né? Eu trabalho com pessoas no fim da vida, idosos, dependentes, abandonados pela família, e eu falo, nossa, coitados, a minha vida não tem nenhum problema na minha vida perto dos problemas que eu vejo todos os dias. Aí quando eu faço isso, eu não olho para os meus problemas, e os meus problemas vão ficando grandes, e vão enchendo a minha vida, porque afinal de contas a minha vida é muito melhor do que a vida das pessoas que eu estou cuidando. E até que um dia a minha vida fica muito pior do que a delas. Porque eu não voltei para o meu lugar. Então eu tenho que cuidar da minha mãe, mas eu tenho que saber que eu sou eu. Eu não sou só filha da minha mãe. Esse processo de autoconhecimento, de saber qual é a minha autonomia, até me permite andar mais do que 100 quilômetros.
Eu posso exagerar um pouco de vez em quando. Mas se eu sei que eu vou até aí, eu vou gastar 150 quilômetros para ir até aí, eu tenho que saber onde eu abasteço no caminho. Então, para eu chegar até o seu lugar, eu tenho que parar para jantar fora, eu tenho que pintar, eu tenho que ir na ginástica, eu tenho que fazer uma caminhada, eu tenho que tomar um banho, eu preciso ir ao médico, eu preciso encontrar ao longo desse processo de ir até aí e ficar com você, espaços que permitem que eu chegue aí inteira. Porque se eu chegar pela metade, não aproveito. E eu também não cuido direito. Então, se esquecerem tudo que eu falei até agora e tudo que eu vou falar daqui pra frente, só lembra dessa parte. A gente só cuida direito de alguém com o mesmo empenho, com a mesma medida que a gente cuida de nós. Senão, isso é um ato de hipocrisia, não é um ato de doação. Tá? É ser hipócrita. Fazer pelo outro aquilo que você não faria por você. Que você não se responsabiliza por si mesmo, que você não encontra espaços mínimos de autocuidado, isto é hipocrisia. Isso é que nem dizer, fiz cocô na calça. Você não sai por aí falando que você fez cocô na calça. Sai. Às vezes acontece um pum acidentado com todo mundo, né? Acontece, mas você não sai, você não faz, não põe no Facebook, fiz cocô na calça, né? Não põe, ninguém vai curtir, não é legal. Então você fala assim, hoje eu nem tomei banho para cuidar da minha mãe, é fazer cocô na calça. Nossa, eu nem consegui hoje ir no banheiro. Hoje eu nem consegui almoçar para trabalhar. Quando os meus colegas médicos fazem, eu nem almocei hoje. Eu falei assim, se fosse você ficava calado. E quando eu saio do trabalho, eu falo assim, eu vou almoçar. Eu não digo que eu vou ver uma emergência. Eu falo, eu vou almoçar. E os pacientes precisam saber que eu sou de carne e osso e eu preciso almoçar. Simples assim. Se eu cheguei meia hora atrasada no trabalho, cheguei meia hora atrasada na consulta, eu falei assim, desculpa, eu precisei comer antes de vir. Nunca levei bronca porque eu falei isso. Que bom, doutora. Não, importante a senhora almoçar. Não, tá tudo certo. Eu tava esperando aqui, não tem problema. Não chego a falar em minto, fui fazer uma emergência. Não. É uma emergência, né? É uma emergência. Ninguém precisa saber, né? Ninguém precisa saber. Não tem problema você dizer que você tomou banho. Nossa, hoje foi tão legal que você é humano. Eu vou fazer uma caminhada. Nossa, faz 3 meses que eu não faço caminhada porque estou cuidando da minha mãe. Não precisa contar que você fez cocô na calça. É você que tem que sentir esse cheiro meio ruinzinho do que você anda fazendo. Sabe? É uma coisa que diz respeito só à sua responsabilidade. Quando você começa a espalhar que você faz mais pelo outro do que por si mesmo, você está dizendo para todo mundo que você não está valendo grande coisa. Porque se você não dá valor a si mesmo, para que alguém vai dar? Você está se justificando para si. Isso. Você fica tentando justificar por que você não vale nada. Por que o outro vale mais do que você. E se você ama de fato a pessoa que você está cuidando, você se cuida, porque se você ama aquela pessoa e acredita que você faz diferença na vida dela, e que só você pode fazer diferença na vida dela, você zela para que a sua existência seja boa, que você tenha saúde, que você esteja presente, que você esteja disposta para cuidar. Isso é o verdadeiro exercício de amor. O resto é, como eu falei, é hipocrisia. É fazer o bem porque pega bem, porque as pessoas vão dizer, nossa, que filha dedicada, né? Olha que lindo. E vai servir para depois você cobrar isso dos seus filhos. Eu cuidei da minha mãe, você não cuida de mim. Né? Não é aquela lavação de roupa suja assim, básica, né? Não vai por aí, porque vai terminar de uma forma ou de outra. Bem ou mal, sua vida termina. Os meandros do processo de como termina passam pela sua integridade, pela sua amorosidade, pela sua honestidade de se dizer, hoje eu estou muito cansada. Hoje eu não vou poder fazer como eu sempre fiz. Hoje eu vou fazer diferente. Talvez não vai ser tão legal como eu sempre fiz. Mas eu não estou legal, não estou bem hoje. E quando você reconhece isso, talvez a conversa com seus familiares para poder dividir esse tempo seja uma conversa que dê mais frutos. Se você chegar para os seus 5 irmãos e falar assim, olha, gente boa, se eu continuar nessa batida,
eu vou adoecer muito sério e aí vai sobrar para vocês. Então, para isso não acontecer, eu preciso que uma vez por semana alguém fique com a mamãe, porque eu preciso descansar. Aí eles vão dizer, não tem jeito. Eu falo assim, tá bom, não tem jeito, então acho que mais uns 2 meses eu aguento, depois vai sobrar para alguém. Aí é legal porque vocês podem continuar conversando. Eu vou sair, vocês ficam conversando, decide quem fica no meu lugar a hora que eu ficar doente, porque eu vou ficar doente. É uma questão de pouco tempo. Então, essa conversa, até com as pessoas que não querem ajudar, fica mais fácil se você falar, olha, eu preciso me cuidar porque vocês curtem que eu cuido, não curtem? Então, para eu continuar cuidando, eu preciso de pelo menos uma folga semanal. Uma noite por semana dormindo a noite inteira. Não se precisa ter ambições impraticáveis, porque eu sei como é o processo do cuidado. Às vezes realmente é muito difícil, desgastante, e o fato até da gente gostar faz com que a gente queira estar lá. A gente nem quer passar para o outro fazer, né? Tem esse lado B também, que você não confia em ninguém, só você faz direito. E aí você não deixa ninguém fazer. Isso é um exercício também de confiança, de você encontrar alguém ou acreditar que alguém vai fazer bem feito aquilo que você não está fazendo, que você não pode fazer ou até que você não quer fazer, tá? À medida que se cresce, aprende-se mais. Se ficássemos parados nos 22 anos, ficaríamos sempre ignorantes, como quando tínhamos 22 anos. Envelhecer não é decair fisicamente, é crescer. É mais do que o fato negativo de que se vai morrer. É também o fato positivo de que se compreende que se vai morrer e que se pode viver melhor por causa disso. A consciência da nossa morte é o projeto mais ambicioso de vida boa que a gente pode ter. Porque a partir do momento que você pensa, vai acabar, sabe esse processo difícil que você está vivendo com o seu familiar, que você está cuidando direto? Isso vai acabar. Isso não é uma condição eterna. Vai acabar. E quando acabar, como vai ser? Para quem cuida é muito difícil presenciar a dor não controlada, a falta de ar não controlada, confusão mental. A gente lida bem com o sofrimento físico, mas o sofrimento psíquico é muito difícil, né? Quando você tem um pai, uma mãe com Alzheimer, que ela não te reconhece, é muito dolorido, muito dolorido. O risco de suicídio é muito alto nessas condições e o colapso da família é muito frequente. E aí vai sobrar alguma coisa para esse cuidador, porque ele não sofre só os problemas das pressões do cuidado com a pessoa. Ele sofre a pressão do trabalho dele fora dali, a pressão do cliente. Se ele é só cuidador, ele sofre a pressão do paciente, né? Sofrimento intenso, uma história traumática, conflitos com a família. Se ele é cuidador parcial, acho que é aquele canto lá que é ruim. Se ele é um cuidador parcial, então assim, você trabalha o dia inteiro, aí à noite você chega e vai cuidar da pessoa que você é responsável, você ainda tem as pressões no trabalho. Você tem questões com a sua família de origem, com seus irmãos, com o seu pai. Que você está recebendo, por exemplo, se a gente fala que o cuidador aqui está cuidando do cônjuge, você tem lá seus pais para cuidar também, né? Problemas com a falta de suporte no isolamento profissional. A sua vida pessoal fica desorganizada, você começa a ganhar peso, baixa imunidade, fadiga, começa a beber, fumar. E a pressão vinda das baixas condições de salário, baixa condição de trabalho, local que é insalubre, tem muita demanda. Quando a gente faz esses papéis múltiplos, então eu imagino que boa parte de vocês possa desenvolver papéis múltiplos. Você está trabalhando numa empresa, você está trabalhando em casa, você tem a pressão da família, você tem a pressão dos amigos, tem os seus sonhos que você está deixando para realizar depois que esta tormenta toda acabar, e isso vai estourar em alguma coisa. Ou você vai ter conflito com as pessoas que você cuida, ou você vai ter conflito na equipe, no seu trabalho, ou você vai ficar faltando, tendo atraso, vai ficar deprimido, com ansiedade, com problemas de sono, ou vai adoecer mais gravemente para cá, vai render pouco profissionalmente e vai ter problema na família. Você está cuidando da sua mãe, seu marido não aguenta mais, quer se separar. Você está cuidando do seu marido, seus filhos você está desatento com o cuidado deles, eles começam a sofrer e você não percebe.
Então é um cobertor curto, que não dá para cobrir tudo de uma vez. Você tem que ficar atento em cada pedacinho da sua vida para dar conta de tudo. E isso é um exercício de consciência. O mais importante na vida é aprender a dar amor e recebê-lo. A voz dele reduziu-se a um murmúrio. Deixe o amor vir. Pensamos que não merecemos amor. Pensamos que se nos abrimos a ele, nos enfraqueceremos. Mas um sábio chamado Levine disse a palavra certa. O amor é o único ato racional. É a única coisa que vai fazer com que você faça tudo isso direito. E o primeiro amor que você precisa ter é por si mesmo. Para você não ter fadiga de compaixão. Você tem o cansaço de olhar para o sofrimento do outro. Você não aguenta mais olhar. Ou você tem a síndrome de burnout. Esse tipo de estresse, ele tem essa predileção pelos profissionais, mas como eu disse, ele vai alcançar todas as pessoas que cuidam, que dão ajuda, que dão assistência para as pessoas à sua volta. Os principais sintomas são fadiga, distúrbios gastrointestinais, azia, gases, prende o intestino, solta, dá enjoo, alteração de sono. Então você tem muita dificuldade para pegar no sono, ou você dorme fácil e acorda no meio da madrugada e não consegue dormir mais, ou toda hora você acorda e tem dificuldade de voltar a cochilar. Frequentes dores de cabeça e dificuldades respiratórias. No comportamento, indiferença ou frieza, irritabilidade, desinteresse no trabalho, baixo rendimento, dificuldade de comunicação com a equipe, isolamento e aumento das faltas. E dentro de você, um sentimento de impotência e inutilidade, negativismo, rigidez e irritabilidade. Isso aqui é progressivo. E à medida que caminhamos nesse deserto chamado esgotamento, a chance de reversão é cada vez menor. Então, se você começa a perceber sinais desse esgotamento, é hora de você cuidar-se, pedir ajuda. Porque se caminhar, é como eu disse, é uma linha reta, ladeira abaixo, óleo na pista. Não tem volta. As 4 dimensões do burnout vão depender da característica da personalidade da pessoa. Como eu falei, né? As pessoas que têm essa sensação de altruísmo, que quer fazer diferença no mundo, que se sente necessário, que se sente útil, que acredita que dá conta, essas têm mais risco de burnout. No trabalho, a gente vai sofrer também quando tem sobrecarga, pressão, baixo nível de controle, as relações no trabalho são difíceis e você não encontra essa possibilidade de encher o tanque, de se abastecer ao longo do processo de trabalhar. Então, as pessoas que se dividem entre o trabalho doméstico, o trabalho de cuidador e o trabalho, quando elas estão no trabalho e esse trabalho não é uma fonte de nutrição, para muita gente né? Quando você trabalha num espaço, numa atividade que te faz pleno, que te deixa você sentir, pensar, falar e agir de uma maneira coerente, fluida, isso enche o tanque e faz com que você viva até melhor os outros lados da sua vida. Mas às vezes a gente não tem essa chance. E na sociedade a gente tem uma sobrecarga de trabalho devido às necessidades e às normas culturais que nos obrigam a ter carro do ano, a você viajar, né, para fora, ou viajar de avião, né? Você tem que pagar as férias da família de avião, você tem que ter roupa nova, você tem que ter sapato novo, você tem que ter um óculos novo, você tem que ter um relógio novo, você tem que ter tudo novo. E aí você passa por um processo de consumo que você tem que ter, mas você não é nada. Você tem muita coisa, mas você não significa nada para ninguém, nem para si mesmo. E quando você olha para si mesmo, você só busca saber aquilo que você acumulou e não o que você construiu. É totalmente diferente. Chegar no final da vida e olhar para o fundo da sua vida e falar assim, deixei bens. E aí você olha e vê seus filhos brigando do lado de fora do quarto para saber quem que vai ficar com a procuração. E ninguém briga para ficar com você. Repara bem como você constrói, como você
fideliza as suas relações. Se você fideliza as suas relações através daquilo que você tem, sinto muito, vai terminar mal. Você vai ter uma cuidadora na sua frente que vai contar quantos arrotos e quantos puns você soltou e fazer o relatório para sua filha. Mas a sua filha não vai aparecer lá para ti. É simples assim. Você vai ter grana para pagar a cuidadora. Mas quem é que vai cuidar de você? De fato, a pessoa que vai cuidar de você vai ser um risco. Você não vai conhecer. A verdade, Mitch, é que não existe base, continuou. Não existe um fundamento sólido no qual as pessoas possam se apoiar hoje em dia, a não ser a família. Quem não tem o apoio, o amor, os cuidados de uma família, não tem muito com o que contar. O amor é supremamente importante. Como disse o nosso grande poeta Alden, amem-se uns aos outros ou pereçam. É bom, não acha? E é tão verdadeiro. Sem amor, somos pássaros de asas quebradas. A gente não é nada. A gente não serve para nada. A gente não existe, não faz diferença no mundo. Como que a gente vai cuidar? Então agora eu vou entrar numa parte de orientações práticas do cuidado. Vamos dar dicas. Eu pensei assim, o que eu falaria se todo mundo fosse aqui meu paciente e eu fosse dizer como você se organiza para poder dar conta de tudo? Dicas. Avaliação das condições de saúde atuais. O que a gente tem de fato agora? A gente tem um Alzheimer, está em que fase? A gente tem um câncer avançado, em que momento? A gente tem um AVC, como está a condição neurológica? Ter uma noção real do que está acontecendo na condição física dessa pessoa. Conhecer tudo sobre a doença da pessoa. Conversar especialmente com o médico sobre o futuro curto, médio e longo prazo. Para você saber com o que você está lidando, com o que você pode lidar. Não é que você vai lidar, não é nada que o médico tenha absoluta certeza do que vai acontecer, porque ninguém tem bola de cristal. Mas se você tem ideia do que te espera, já facilita você se proteger. Lembra da história? Autonomia de 100 km? Esse médico fala, você vai ter que andar 1000, cara. Aí você fala, putz, eu vou ter que descobrir muitos lugares para me abastecer. Agora o médico fala assim, não, 50 km no máximo. Aí então você vai tranquilo, sem estresse. Né? Você tem que saber qual o percurso que te espera. Avaliação das necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais, que eu vou falar um pouquinho lá. E compartilhar o cuidado, proporcionando essa chance da reunião de família aqui. Em algum momento vai ter uma lavação de roupa suja básica, né? Eu falo assim, aquele dia, em 1950, quando você me disse... Aí, passado isso, você volta para o tempo presente e reorienta a distribuição do cuidado. E preservar tempo para recuperação e lazer. Na dimensão física, sabendo as condições atuais da doença e das consequências dela, você pode fazer um plano do uso das medicações, sem ter que ficar dando remédio de hora em hora, né? Então, você põe, o médico fala de 8 em 8 horas, aí começa o dia às 10 da manhã, aí às 6 da tarde, aí vai ser às 4 da manhã que você vai dar remédio. Não é muito funcional, você tem que acordar todo dia às 3, 4 horas da manhã. Aí você ajusta o tempo da medicação para o horário mais próximo da sua realidade de ciclo de sono e vigília, tá? Aí você vai planejar os cuidados de higiene, de alimentação, de descanso, de lazer, reabilitação e descanso. Higiene, alimentação, descanso eu botei até 2 vezes aqui, que é 2 vezes ao dia mesmo, tá? Você faz períodos de pausa, o paciente precisa de pausa também. Aí você também faz a sua, né? Porque não é uma atividade constante. Então, quando você vai fazer o plano das medicações, por exemplo, não dá para colocar todos os remédios na hora do descanso, porque nem ele nem você descansa. Dimensão emocional. Entender que vai ter momentos de medo, de sensação de abandono, de culpa, de se sentir sobrecarregado, de querer ter o controle ou perder o controle, crise de ansiedade e a busca constante de independência e autonomia. Às vezes é muito mais trabalho você ficar com o paciente e ele tentando comer ele mesmo. É muito mais fácil dar. Só que se você dá, igual você joga a comida no lixo, ele não vai se alimentar direito. Tem gente que dá comida como se estivesse colocando comida no lixo. É isso. Você vai assim, abre a boca, engole, abre a boca, engole, abre a boca, engole. Rapou assim, gelado já, né? Porque... E aí acabou a revisão. Agora se eu pego e falo,
pega com a sua mão aqui. Ó, pega a beiradinha, tá gostoso. Olha, tem purê aqui. Olha, junto o arroz aqui. Se você interage com a pessoa e com a comida, você tá nutrindo ela, você tá alimentando. Isso é mais trabalhoso, mas é muito mais legal. É bem mais legal do que ligar a sonda. Muito mais legal. Você pega e põe a sonda. Liga lá, pronto, tchau, vou fazer outra coisa. A pessoa fica sem nenhuma interação. Então, esse cuidado humano tem que ter humanidade no meio dele, senão não vale. Não é uma coisa que vai fazer se perceber fazendo diferença na vida da pessoa. Se você põe comida igual põe comida no lixo, dá banho igual lava pano de chão no tanque, tem alguma coisa errada com você, não com a pessoa, tá? Mesmo uma pessoa com Alzheimer percebe? Tudo. Percebe? Tudo. Ela só não tem consciência disso. Ela não vai conseguir explicar pra você, falar, nossa, que legal que você me deu um banho tão gostoso e tão amoroso. Mas a hora que ela terminar o banho, ela vai estar muito mais tranquila do que a hora que ela começou. A gente vê isso todo dia. As pessoas percebem. Quando a gente tem uma doença neurológica, é como se a gente voltasse a ser um bebê. Um bebê não sabe o que está acontecendo, mas ele sente o que está acontecendo. Como tratar uma pessoa que está esquecendo as coisas? Primeiro a gente precisa ter certeza se isso é doença reversível ou não. Tem algumas doenças que a pessoa esquece, mas que são deficiências de vitamina, problema de tireoide, tem algumas doenças neurológicas até que tem cura. Não é não é Alzheimer. Não é uma ideia boa questionar. Você pode estimular. Mas é como se você, por exemplo, você fala pouco, fala uma língua que você fala bem pouquinho. Inglês, você fala bem? Francês, você fala pouco? Então imagina que eu chego pra você e falo assim, que dia é hoje em francês? Aí você fica, não sei. Aí você fala uma palavra qualquer em francês. E eu fico, não, mas me diz, que dia é hoje em francês? Me diz, vamos, você consegue. E eu fico meia hora ali falando pra você falar em francês. Como é que você se sente? Envergonhada, pressionada. Então, mas não... Não pode falar que ela esqueceu. Isso, não, Vai falar que não. ela esqueceu. Você pergunta uma vez, você fala, mãe, que dia é hoje? Ah, eu falo assim, hoje é sexta-feira. Hoje é dia do mês, tô esquecendo, preciso colocar aqui no cheque. Que dia é hoje? Você não vai fazer teste com ela, você vai meio que disfarçar. Pode falar. Tô preenchendo o cheque aqui, que dia é hoje, mãe? Ah, hoje é 1º de abril de 1970. Mãe, você tá atrasada. Aí você fala, só. Você não vai falar assim, pô, você tá esquecido. Não. Que é como eu digo pra você é burra, não sabe isso em francês? Como você se sente? Entendeu? Não, é péssimo. Então a pessoa não ficou uma topeira porque ela tá esquecendo. Ela só tá esquecendo as coisas novas. Então você só responde. Você responde. Se ela perguntar 30 vezes, você tem que responder 30 vezes. Porque ela é como se ela não soubesse 30 vezes. É claro que você responder 30 vezes, 30 dias da sua vida, você vai ficar muito estressada. Aí é melhor procurar um médico pra vir tratar isso. Tem períodos que vão ser mais delicados e mais sofridos mesmo, independente de você ter bons médicos, ter bons cuidados. Mas aí a forma como você lida é que vai fazer isso ser mais leve ou mais pesado. Então, e entender que muitas vezes o paciente com Alzheimer tem hora que dá linha. Tem hora que ele dá linha, ele volta inteiro para aquele momento. E se naquele momento que ele voltar inteiro, você tá chamando ele de esquecido, de gagá, de estar enchendo o saco e tal, não vai ser legal ele manter contato com o mundo externo quando ele chega e flagra uma cena ruim. Então é difícil pra gente que não tá esquecendo, mas pra eles é tão difícil quanto, especialmente no início da doença, onde a gente tem crítica do que tá acontecendo. A gente no início tem crítica e é o momento mais sofrido, né? Na dimensão social, a gente vai olhar para essa pessoa que está dependente e descobrir quais são os benefícios, os direitos que essa pessoa tem direito, né? Tem muitos direitos que a gente tem direito, mas a gente nem sabe que tem, e nem vai atrás.
Então, os pacientes, as pessoas com câncer, elas têm muitos benefícios no Brasil. E a maior parte das pessoas não sabe, não tem noção. Então, é importante ter avaliação dessa dimensão social com critério, para saber qual é o benefício que tem. A pessoa que recebe aposentadoria, se essa pessoa é totalmente dependente, com um relatório médico, consegue 25% a mais do benefício para poder pagar um cuidador. E muitas vezes, quando a gente é cuidador, às vezes a gente tem que sair do emprego para poder cuidar. E você deixa de ganhar. E se a pessoa tem um extra no benefício, vai ajudar bastante, ao menos para comprar os remédios. Os deveres dessa pessoa, porque também, a hora que fica na horizontal, tudo pode e não dá, né? Você tem que colocar alguns limites também, porque tem muita gente que tem personalidades manipuladoras, que meio que utilizam a doença para receber benefícios e atenção de todos. Então, nesse contexto do adoecimento, é importante que a gente também coloque limites, até para a pessoa entender que você também é humano e está esgotado e está cansado. Ela precisa ter limites. É claro que você não vai dar para fazer um sermão para um paciente demenciado, porque ele vai prestar atenção atentamente no que você falar, mas dali meia hora ele esqueceu. Não adianta você falar, eu não falei pra você não fazer isso? Não adianta. Isso não é um tratamento que a gente trata o idoso com Alzheimer do mesmo jeito que você trata uma criança. Porque a criança se lembra que ela foi repreendida, ela faz de arte mesmo, mas o idoso demenciado ele não lembra disso. Tá? Aí planejar as visitas médicas, os exames e os recursos. É uma roubada da pior espécie ser freguês de pronto-socorro, tá? Já vamos avisar quem tem alguma pessoa que você cuida, que está muito doente, é roubada querer resolver tudo no pronto-socorro, porque é um médico que está de plantão, que nunca viu aquela pessoa, ele vai tomar providências desmedidas em relação à necessidade daquela pessoa e provavelmente vai fazer mais mal do que bem. E aí cada vez que você passa mal, você vai para o pronto-socorro, você nunca vai ter alguém que cuida direito das suas necessidades. Então o planejamento dos cuidados médicos é fundamental para ter uma vida adequada e poder ter tempo de se cuidar. Porque senão você tem que ter alguém para chamar de seu, para você ligar e falar, olha, não tomou o remédio, não quer tomar o remédio, está agitado, está com o intestino preso, vomitou, qualquer coisa que aconteça, você tem que ter alguém com quem compartilhar que possa ajudar você a tomar a melhor decisão, que não seja o farmacêutico. Né? Porque tem o paciente fala assim, eu fui na farmácia, o farmacêutico mandou tomar isso, aí deu efeito colateral, eu falei, então pergunta para ele o que faz. Né? Porque o cara não prescreveu, ele tem que saber o que fazer com o efeito colateral. O bom médico não é aquele que acerta sempre, é aquele que quando o remédio não funciona, ele sabe o que fazer. E aí o farmacêutico não sabe, o vizinho não sabe, a comadre não sabe, né? Sempre tem tráfico de algum remédio entre os vizinhos, sempre tem. Né? Ai, é super bom esse daqui pra mim, toma um que vai uma bandinha, né? Toma uma bandinha que você vai ficar melhor. É um perigo isso. Os exames e os recursos que você vai ter para poder pôr tudo isso em prática. Na dimensão familiar, a distribuição de tarefas, as formas de sofrimento são diferentes e é preciso haver um equilíbrio dinâmico dentro dessa família. Eu falo que família, gente, é que nem mobile. Sabe aquele coisa que a gente põe no lustre, assim? Família é aquilo. Quando você tira um, todos saem do lugar para poder juntar um novo equilíbrio. E é assim sempre. Um tá mais pesado, o outro tá mais leve, um tá mais fácil, um tá mais distante, outro tá mais perto. Mas mesmo os distantes fazem parte da família. E a presença deles, mesmo que seja uma presença ausente, faz diferença em tudo. Talvez o dia que aquele seu irmão mais novo, mala, vem visitar sua mãe, seja o dia que ela toma banho sem reclamar, que ela toma todos os remédios. Vou contar pro seu filho que você não tá tomando remédio. Ele não vai ficar nada feliz por causa disso. Pode ser o melhor dia da sua vida, o dia que ele vem visitar. Então, se você souber utilizar isso a favor da sua saúde também, tanto mais fácil vai ficar. Respeito às crenças, às práticas e rituais planejados. Existe sim crise de fé, existe sim crise existencial. Alguém não acredita em Deus aqui? Pode falar? Tudo bem não acreditar em Deus. Sua vida pode ser maravilhosa mesmo sem Ele presente. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas que obrigam Deus a se comportar conforme as suas expectativas, não são muito felizes. Né?
Às vezes a ausência dele é mais confortável do que uma presença mal comportada. Porque a maior parte das pessoas ditas religiosas, na verdade, querem doutrinar Deus para ele andar na linha, né? Fazendo tudo o que você quer que ele faça. E às vezes ele não faz, ele não corresponde às expectativas, né? Ele é meio mal comportado, meio rebelde, subversivo. Aí você fala, não, veja bem, você não está fazendo a sua parte, né? Eu faço tudo direitinho, eu vou na missa, eu vou no culto, eu pago o dízimo, eu faço os mantras, eu faço tudo certinho, e o cara não está fazendo a parte dele, está dando errado a minha vida. E aí você tem crise de fé. Lá no hospice a gente tem um capelão, que é padre. O capelão é um profissional da área da saúde que presta assistência espiritual. Ele pode ter a religião dele, mas ele permeia todas as dinâmicas espirituais e respeita isso. E aí eu tenho um paciente lá que ele fala que ele está sem fé, que ele está em crise de fé. Aí o padre disse para ele, tudo bem, Deus está do seu lado mesmo assim. Deus ele não perde a fé em você, ele não fica em crise. E ele não vai ficar magoadinho porque você não está com fé nele, né? Ele não te abandona de jeito nenhum. Ele salvou mais esse moço do que o próprio cara da religião dele, que cobrou dele, falou, você não fica bom porque você não tem fé. Não, você né? Tudo bem, você pode ter crise de fé. A pessoa que está doente pode ter crise de fé e você não pode botar o dedão no nariz dela e falar, você tá assim porque você não acredita em Deus. Aí é bom que seu dedo caia nessa hora. Né? Você, opa, caiu. Né? Quando vi, derrubei o dedo. Não pode fazer isso. É feio. Né? É fazer xixi na calça quando você faz isso. Você não pode acusar uma pessoa de não dar conta espiritualmente daquilo que ela tem que passar. Porque não é você que está passando por aquilo. Dê conta da sua vida. Da sua expectativa, do seu momento na sua vida. Não julgue o outro, porque você não está ali no lugar dele para saber o quanto pesa a cruz que ele está carregando. Cada um sabe o peso do fardo que carrega. E só de você ter essa consciência já vai ser mais fácil de você cuidar e também de ser cuidado, né? Se alguém respeitar quando você está em crise de fé, vai ser bem legal, né? E aí é uma das últimas frases do livro, mas é uma das mais bonitas. É por amor que vivemos mesmo depois de mortos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa tarde.